Você já sentiu que o dinheiro acaba, não porque você gasta demais, mas porque a sua vida nunca desacelera. Você acorda correndo, passa o dia resolvendo problemas, volta para casa cansado, e quando percebe o mês já passou, e o dinheiro também. Hoje eu prometo te mostrar algo que quase ninguém explica quando fala de finanças pessoais. Não é sobre ganhar mais. Não é sobre cortar tudo. É sobre o ritmo invisível que consome sua energia e seu dinheiro ao mesmo tempo. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. Fica comigo alguns minutos. Essa conversa pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida financeira. Existe uma relação direta entre pressa e pobreza, mas quase ninguém fala disso desse jeito. Quando sua vida nunca desacelera, o dinheiro vira ferramenta de sobrevivência imediata. Ele deixa de ser planejamento, deixa de ser construção, vira apenas combustível para manter o dia funcionando. E isso é exaustivo. Você não tem tempo para pensar no dinheiro. Você só reage a ele, paga, resolve, segue. E no fim do mês, quando tenta entender o que aconteceu, tudo parece confuso. Como se o dinheiro tivesse escorrido pelos dedos enquanto você estava ocupado demais para notar. Esse é o ponto central que muitos ignoram. Finanças pessoais exigem pausa. E pausa é um luxo raro para quem vive sempre correndo. A maioria das pessoas não vive acima do padrão. Vive acima do próprio ritmo humano. E quando o ritmo é insustentável, o dinheiro sempre paga a conta. Repare como suas decisões financeiras acontecem. Elas não nascem da calma, nascem da urgência. Você compra porque não tem tempo, pede entrega porque está cansado, aceita parcelar porque precisa resolver agora, assina porque facilita. Nada disso parece errado isoladamente, nada disso parece irresponsável, mas tudo isso junto cria um padrão perigoso. Um padrão onde o dinheiro é usado para acelerar a vida, não para organizá-la. E quanto mais você acelera, mais caro tudo fica. Existe um custo invisível da pressa. Ele aparece em juros, em taxas, em escolhas menos eficientes, em decisões tomadas sem comparação, sem reflexão. Quando você está sempre atrasado, qualquer solução rápida parece aceitável, mesmo que custe mais. E aqui entra uma verdade dura, mas necessária. O sistema financeiro lucra com a sua falta de tempo. Ele não precisa que você seja ignorante. Só precisa que você esteja cansado. Produtos financeiros são desenhados para pessoas sem espaço mental, para quem decide no intervalo, no trajeto, no fim de um dia longo. E quando você vive assim, o dinheiro não some de uma vez. Ele sangra, gota a gota. Você até tenta se organizar, pensa em planilhar, promete começar no próximo mês, mas o próximo mês chega exatamente com o mesmo ritmo do anterior, a mesma correria, a mesma pressão, o mesmo cansaço, e sem desacelerar nenhuma estratégia se sustenta. Finanças pessoais não falham por falta de método, elas falham por excesso de velocidade. Existe uma ideia muito difundida de que disciplina resolve tudo. Mas disciplina sem espaço vira violência interna. Você se cobra, se culpa, se compara, e quanto mais você se pressiona, menos energia sobra para mudar. O dinheiro acaba porque sua vida está cheia demais, cheia de compromissos, cheia de expectativas, cheia de demandas que nunca cessam, e o dinheiro tenta dar conta disso tudo. Ele paga o conforto que você não tem tempo de construir. Ele compra atalhos. Ele compra silêncio momentâneo, mas não compra paz. Quando alguém me diz, doutor, eu ganho pouco, eu escuto com respeito. Mas quando alguém me diz, doutor, eu não aguento mais, eu sei que o problema é mais profundo, porque mesmo quem ganha mais se vive acelerado também sente o dinheiro acabar cedo demais. A velocidade da vida corrói a margem financeira. E sem margem, qualquer imprevisto vira crise. Você vive apagando incêndios, nunca construindo proteção. E não é por falta de vontade, é por falta de fôlego. Aqui no O Preço da Vida, eu sempre repito isso. Antes de falar em cortar gastos, precisamos falar em desacelerar decisões.
porque enquanto cada escolha for feita no limite do cansaço, o dinheiro continuará indo embora antes do fim do mês. E talvez pela primeira vez você esteja percebendo algo importante. O problema não é só quanto você ganha, é como a sua vida te obriga a gastar. E quando você começa a enxergar essa relação, mesmo que ainda não saiba o que fazer com ela, algo muda por dentro. Uma pequena pausa surge, e toda mudança real começa assim. Em algum ponto da vida adulta, a pressa deixa de ser escolha. Ela vira estado permanente. Você não corre porque quer. Corre porque se não correr, tudo desmorona. O trabalho exige, a família exige, as contas exigem, e você aguenta. Mas o corpo sente, a mente sente, e o dinheiro sente primeiro. Quando a vida nunca desacelera algo sutil, acontece com suas finanças pessoais. Você para de decidir. Você apenas executa. Executa pagamentos. Executa compras. Executa soluções rápidas. E execução sem reflexão sempre custa mais. Existe uma ilusão muito perigosa associada à vida acelerada. A ilusão de eficiência. Você acredita que está sendo prático, que está ganhando tempo, que está resolvendo rápido, mas eficiência sem direção vira desperdício sofisticado. Veja como isso se manifesta no dia a dia. Você escolhe o mais próximo, não o melhor, o mais rápido, não o mais barato, o que resolve agora, não o que sustenta depois. Porque pensar exige tempo, e tempo é o recurso que você já não tem. Então o dinheiro começa a pagar pela falta de tempo. Ele paga juros para compensar atraso, paga taxa para compensar cansaço, paga conforto imediato para compensar exaustão. E ninguém te diz isso claramente. Mas eu vou dizer, a pressa transforma o dinheiro em anestesia. Você usa o dinheiro para diminuir o impacto de uma vida que não cabe mais dentro do dia. Ele compra alívio, compra silêncio, compra facilidade. E tudo isso é legítimo, até virar padrão. O problema não é pedir ajuda pontual ao dinheiro. O problema é quando ele passa a sustentar um ritmo impossível. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser ferramenta de organização. Ele vira muleta. E muletas não constroem força. Apenas evitam a queda por mais algum tempo. Outro aspecto quase nunca discutido é a perda da percepção de valor. Quando você vive correndo, tudo vira custo aceitável, desde que resolva rápido. Você já percebeu como o conceito de caro muda quando você está cansado? O que ontem parecia absurdo hoje parece necessário, não porque você ficou irresponsável, mas porque sua capacidade de resistir diminuiu. Cansaço reduz discernimento. E discernimento é a base das finanças pessoais saudáveis. Quando você decide sempre no limite, o dinheiro nunca tem chance de se organizar. Ele só reage. E reagir é sempre mais caro do que planejar. A vida acelerada também cria um outro problema invisível. Ela fragmenta sua atenção. Você nunca olha o todo. Apenas partes. Um boleto aqui, um aviso ali, uma compra rápida acolá. Sem visão global, você perde a noção de quanto custa manter a sua própria vida. E quando você não sabe quanto custa viver, qualquer renda parece insuficiente. É por isso que tantas pessoas dizem: eu ganho, mas não sei para onde vai. Não vai para lugar nenhum específico. Vai para manter o ritmo da pressa, da urgência, da sobrevivência cotidiana. Existe uma narrativa perigosa na nossa cultura. A de que desacelerar é fraqueza, é preguiça, é falta de ambição. Mas na prática, desacelerar é estratégia, especialmente financeira. Sem desacelerar, você nunca cria margem. E sem margem, qualquer imprevisto vira ameaça. Você vive sempre no limite do mês, no limite do corpo, no limite da paciência. E o dinheiro acompanha esse limite. Finanças pessoais não se constroem no excesso, se constroem no espaço. Espaço para pensar, espaço para dizer não, espaço para escolher. Mas espaço não surge em uma vida que nunca para. Por isso, muitas tentativas de organização falham. Você até baixa um aplicativo, anota por alguns dias, mas logo abandona. Não porque é incapaz,
mas porque está exausto demais para sustentar qualquer mudança. Aqui vai algo que eu aprendi depois de muitos anos ouvindo histórias reais. Você não resolve dinheiro cansado. Cansado você sobrevive. Descansado você decide. E decisão é o coração das finanças pessoais. Enquanto sua vida exigir respostas imediatas o tempo todo, o dinheiro continuará sendo usado para apagar incêndios, nunca para construir proteção. Talvez agora você esteja percebendo algo importante. O dinheiro não acaba só porque você gasta. Ele acaba porque você nunca tem tempo de escolher como gastar. E essa percepção dói um pouco, porque ela tira a culpa, mas coloca a responsabilidade. Não uma responsabilidade pesada, mas uma responsabilidade honesta, a de admitir que o problema não está apenas no orçamento, está no ritmo. E quando você começa a questionar o ritmo, mesmo sem saber ainda como mudá-lo, algo se desloca por dentro, uma inquietação saudável, uma dúvida nova. E é dessa dúvida que nasce a possibilidade real de mudança, sem pressa, sem promessa vazia, apenas com consciência. Diferente do que nos ensinaram, sair desse ciclo não começa com cortar tudo, nem com viver como um monge, nem com planilhas perfeitas. Começa com algo bem menos glamuroso: desacelerar por dentro. Porque enquanto sua vida corre, o dinheiro sempre vai correr mais rápido. Ele escorre pelos dedos nos intervalos, nas recompensas automáticas, nas decisões tomadas cansado no cartão passado sem sentir. E ninguém fala disso. Em finanças pessoais, o maior inimigo não é a falta de renda, é a falta de espaço mental para decidir. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, responsáveis. Gente que anota gasto, que tenta controlar, que promete que mês que vem vai ser diferente. Mas a vida não desacelera. O trabalho puxa a família, puxa o celular, vibra o mundo, exige resposta imediata. E o dinheiro vira apenas um combustível para continuar em movimento, não um recurso para construir algo. Quando você vive sempre reagindo, não existe escolha financeira, só reflexo. E reflexo custa caro. Talvez você reconheça esse padrão. Você não compra coisas porque quer. Compra porque está exausto, porque precisa de um alívio rápido, um pouco de silêncio na cabeça, um prêmio por ter aguentado mais uma semana. Não é consumo consciente, é anestesia. E não há julgamento aqui. Há compreensão. Porque o sistema inteiro foi desenhado para isso. Para manter você ocupado demais, para pensar cansado demais, para planejar ansioso demais, para esperar. Finanças pessoais, nesse contexto, viram uma luta desigual. O ponto de virada não é ganhar mais dinheiro, é recuperar o ritmo, é criar pequenas pausas entre o impulso e a ação, entre o desejo e a compra, entre o cansaço e a recompensa. Uma pausa de segundos já muda tudo. Porque nessa pausa você volta a existir como alguém que decide, não como alguém que reage. Parece simples, eu sei. E exatamente por isso é tão difícil. O mundo não recompensa quem desacelera, mas o seu futuro financeiro depende disso. Quando você desacelera, começa a perceber coisas estranhas. Que muitos gastos não trazem prazer real. Que algumas assinaturas são só ruído. Que certos compromissos custam mais energia do que deveriam, e que, curiosamente, quando você gasta menos energia emocional, também gasta menos dinheiro. Não é coincidência, é causa e efeito. Dinheiro é fluxo, mas também é reflexo do seu estado interno. Uma vida sempre acelerada produz um orçamento sempre no limite. Não espere motivação, espere clareza. Clareza vem quando você reduz estímulos, não quando adiciona mais regras. Talvez você não precise de um novo método financeiro. Talvez precise dormir melhor, dizer não com menos culpa, aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Isso também é finanças pessoais, mesmo que ninguém coloque isso nos livros. Eu digo isso como economista, mas também como alguém que já errou, já correu demais, já confundiu produtividade com valor. Se existe uma saída, ela não é heróica, é silenciosa.
Começa quando você decide que sua vida não precisa correr o tempo todo, que nem toda urgência é real, que o dinheiro pode deixar de ser o vilão misterioso que some todo mês e voltar a ser uma ferramenta previsível. Imperfeita, sim, mas previsível. E previsibilidade é liberdade. Aqui no O Preço da Vida, eu não prometo atalhos, prometo consciência. Porque quando você entende o ritmo que governa sua vida, começa a entender o ritmo que governa seu dinheiro. E quando esses dois ritmos finalmente se alinham, algo muda. Não de um dia para o outro, mas muda. E pela primeira vez, o fim do mês deixa de ser uma ameaça constante. Ele vira apenas uma data no calendário. Nada mais. Eu sou o Dr. De Lima. E se essa reflexão fez sentido para você, talvez não seja o dinheiro que esteja acabando. Talvez seja o espaço para respirar. E isso, diferente do dinheiro, você ainda pode recuperar.